Olá, bom dia para você nesta sexta-feira, primeiro dia de abril, pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre os preços dos remédios, que vão subir até 10,9% a partir de hoje. Desemprego recua para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro. O dólar fecha março com a maior queda mensal em 13 anos. E a gente fala também sobre o conflito no leste europeu. A Rússia diz que helicópteros da Ucrânia atacaram o território russo. A alta dos remédios a partir de hoje provocou a corrida de muitos consumidores às farmácias ontem, antes do aumento. Os preços de cerca de 13 mil remédios vão ficar até 10,9% mais caros. Pela legislação em vigor, o reajuste anual dos preços dos medicamentos é definido considerando a inflação, além de outros indicadores do setor. A alta prejudica o orçamento dos consumidores, é claro, que também encaram preços mais altos em outros produtos, em diversos outros produtos. O desemprego caiu a 11,2% no trimestre até fevereiro. Essa é a menor taxa para o período dos últimos 6 anos. O número representa a variação de 0,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Na comparação com o último trimestre, o número de pessoas em busca de trabalho caiu 3,1%. Mas o Brasil conta com 12 milhões de desempregados. O IBGE observa que, apesar do resultado continuar mostrando tendência de queda verificada nos últimos trimestres, a diferença é que nesse trimestre não se observou um crescimento significativo da população ocupada. Estimado em 95,2 milhões de pessoas, o contingente de ocupados ficou estável frente ao trimestre anterior, o que, segundo especialistas, pode estar retomando um padrão anterior à pandemia de Covid-19, já que nos trimestres anteriores era verificada a retração dessa população. Dados do IBGE indicam que uma das únicas categorias em expansão foram os empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada, que avançaram em 1,1% frente ao trimestre anterior, ou uma adição de 371 mil pessoas. Já no contingente de trabalhadores por conta própria, houve declínio de 1,9% na comparação com o trimestre encerrado em novembro, uma queda de 488 mil pessoas. A quantidade de profissionais informais caiu de 38,6 para 38,3 milhões, de um trimestre móvel para o outro, com a taxa de informalidade indo de 40,6% a 40,2% no período. Os informais abrangem trabalhadores sem carteira assinada, o empregador e trabalhador por conta própria sem CNPJ e o trabalhador familiar auxiliar. O rendimento médio do trabalhador ficou estável em R$ 2.511, menor nível já registrado em um trimestre encerrado em fevereiro, desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. O general Marco Antônio Freire Gomes assumiu o comando do Exército Brasileiro em cerimônia no Clube do Exército, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Freire Gomes substitui o general Paulo Sérgio Nogueira, que estava à frente do posto há quase um ano e que agora vai ser o novo ministro da Defesa. Nogueira entra no lugar de Braga Neto, que deixou o cargo para concorrer às eleições como provável candidato a vice-presidente na chapa de reeleição de Bolsonaro. Mais cedo, durante a cerimônia no Palácio do Planalto, outros 9 ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro tomaram posse. As exonerações a pedido dos ministros anteriores foram publicadas no Diário Oficial da União. A saída abre caminho para eles se candidatarem a cargos públicos nas próximas eleições. E agora vamos para uma atualização sobre o conflito no leste europeu. O 37º dia da guerra da Ucrânia começou com o recuo das tropas russas em 2 pontos estratégicos do combate. O exército russo, que estava posicionado nos arredores da capital Kiev, diminuiu o cerco nas primeiras horas da quinta-feira. O mesmo aconteceu na cidade de Chernihiv. A movimentação foi confirmada pelos governos regionais das 2 cidades. O recuo havia sido anunciado por Moscou após a última rodada de negociações que aconteceu na terça-feira passada na Ucrânia. Ontem, a OTAN afirmou que as tropas não estavam recuando, mas apenas se reposicionando.
O Ministério de Defesa russo também afirmou que hoje será aberto um corredor humanitário na cidade de Mariupol, que é considerada a mais devastada pela guerra. A rota seguirá para Zaporízia, que também fica na Ucrânia. Segundo o governo da Rússia, a abertura do corredor atende um pedido feito pela França e pela Alemanha. E desde o início da invasão russa, no dia 24 de fevereiro, pelo menos 148 crianças morreram na Ucrânia. A informação foi divulgada pelo Ministério de Defesa do país. Ainda segundo o levantamento, 1.370 mísseis foram disparados contra alvos ucranianos e 15 aeroportos foram destruídos. A Rússia afirmou que a Ucrânia bombardeou um depósito de gasolina em seu território e que a ação vai afetar as negociações entre os dois países. 2 helicópteros ucranianos bombardearam um depósito de gasolina em território russo na localidade de Belgorod. O governo local informou que 2 pessoas ficaram feridas e disse que os bombeiros tentavam apagar um incêndio no local. O Ministério Russo de Situações de Emergência informou que 170 funcionários seguiram para o depósito de propriedade do grupo Rosneft. Após o ataque, a imprensa local mencionou filas de veículos em postos de gasolina, mas o ministro da Energia, Nikolai Shugonov, garantiu que a região não vai enfrentar falta de combustível. Na quarta-feira foram registradas explosões em um depósito de munições nas proximidades, sem que as autoridades russas explicassem o que provocou o incidente. Belgorod fica a 80 quilômetros ao norte de Kharkiv, uma grande cidade ucraniana atacada pelas tropas russas desde o início da ofensiva do Kremlin. Em 25 de fevereiro, a imprensa local e moradores ucranianos citaram um ataque da Ucrânia contra uma base aérea russa perto de Rostov, mas a informação não foi confirmada oficialmente. Segundo o Pentágono, a mudança de estratégia russa com a concentração das tropas em Donbass pode levar a um conflito mais prolongado. A orientação dos esforços militares da Rússia no Donbass poderia levar a um conflito maior e mais prolongado, já que as forças ucranianas oferecem uma feroz resistência nesta região leste do país. A avaliação é do Pentágono. Se de fato eles vão priorizar a região de Donbass, se o que eles dizem que vão fazer eles realmente fizerem, uma área pela qual eles lutam há 8 anos, uma área onde há muitas forças armadas ucranianas que também são muito ativas, isso pode se arrastar por um tempo. O chefe da Direção-Geral Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Sergei Rudskoy, disse na semana passada que a primeira fase da campanha na Ucrânia tinha sido concluída e que as tropas se concentrariam na meta principal, a libertação de Donbass, onde foram autoproclamadas as repúblicas de Donetsk e Lugansk. Ontem, a moeda norte-americana fechou em queda de 0,47%, a R$ 4,76. No mês de março, a perda foi de 7,63%, a maior queda mensal desde outubro de 2018. E nos 3 primeiros meses de 2022, o dólar recuou 14,55%, marcando a maior desvalorização trimestral em quase 13 anos. Enquanto isso, o real continua superando todas as outras moedas globais no desempenho acumulado deste ano. Já com relação à inflação nos Estados Unidos, ela chegou ao maior índice em 40 anos, está em 6,4%, consequência ainda da pandemia do coronavírus. Mas agora o que atinge os alimentos e a energia é a guerra da Rússia com a Ucrânia. O Fed, que é o Banco Central norte-americano, deve fazer um movimento parecido com o do Brasil e aumentar a taxa básica de juros. Uma pesquisa independente publicada nesta quinta-feira mostrou que o conflito na Ucrânia fez crescer a popularidade do presidente russo Vladimir Putin entre os cidadãos do país. Cerca de 83% dos russos aprovam a ação do presidente Vladimir Putin, um índice 12% maior do que o registrado em fevereiro. A pesquisa publicada nesta quinta-feira pelo Instituto Independente Russo Levada foi a primeira desde o início do conflito com a Ucrânia. Apenas 15% dos russos dizem que não aprovam a ação do presidente e 2% não têm opinião. Vladimir Putin justificou a ofensiva militar russa contra a Ucrânia acusando o vizinho de ter organizado um genocídio da população de língua russa e de servir de trampolim para a OTAN. A mensagem é difundida diariamente pela mídia estatal
enquanto críticos foram forçados ao silêncio ou ao exílio, sob pena de severas sanções criminais. Também nesta quinta, o Kremlin indicou que é preocupante que os Estados Unidos não entendam como funciona o governo russo. A declaração vem como resposta às afirmações ocidentais de que os conselheiros de Putin mentem para o chefe de Estado. Funcionários dos serviços de inteligência britânico e americano afirmaram na quarta-feira que o presidente russo está sendo enganado por assessores que têm medo de contar a verdade sobre a estratégia frustrada na Ucrânia. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi questionado sobre o assunto. Há muita especulação, mas ele parece estar, não estou dizendo isso com certeza, ele parece estar se isolando. E há alguma indicação de que ele demitiu ou colocou em prisão domiciliar alguns de seus conselheiros. Mas não quero apostar muito nisso neste momento, porque não temos muitas evidências concretas. O democrata também se mostrou cético com o engajamento russo em uma desescalada no conflito. A seguir a gente fala sobre o sorteio da Copa do Mundo 2022 que acontece hoje. E ainda, a Blue Origin realizou seu 4º voo tripulado e com êxito. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8h47 no horário de Brasília. As operadoras de planos de saúde serão obrigadas a manter sites em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender beneficiários e prestadores de serviços. A criação desses sites ocorre após uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar publicada no Diário Oficial da União. Os portais deverão ter uma área voltada aos clientes, trazendo a lista de produtos comercializados pela operadora e a relação da rede credenciada pelo plano de saúde. E outra página para a rede credenciada de unidades e profissionais de saúde. A decisão também estipula prazos para que as empresas iniciem esses serviços. Planos médicos com ou sem odontologia, com mais de 100 mil beneficiários, terão 3 meses. Já os entre 10 mil e 99 mil credenciados, 6 meses. E abaixo de 10 mil, 1 ano. Para os planos exclusivamente odontológicos, os prazos seguem a mesma sequência dos planos médicos, dependendo do número de beneficiários. No dia 16 de março, entrou em vigor a suspensão da venda de 12 planos de saúde. A medida foi tomada pela ANS com base nas reclamações dos usuários relacionadas à cobertura assistencial. De acordo com a entidade, mais de 33 mil queixas foram analisadas entre outubro e dezembro do ano passado. As maiores reclamações são pelos descumprimentos de prazos para a realização de consultas, exames, cirurgias ou impedimento de realizar algum procedimento que consta na cobertura contratada pelo beneficiário. E agora vamos falar de coronavírus. A média de mortes por Covid tem tendência de queda já há 35 dias. E o Ministério da Saúde informou que analisa os fatores para decidir o fim de emergência relacionada à Covid-19. O Brasil já confirmou mais 253 mortes por Covid em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 659.757. Também foram registrados 31.561 novos casos de coronavírus em um dia. Ao todo, já são 29.947.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de morte chegou a 207 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda com uma variação de 38%. E a média de casos na última semana foi de 25.745 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda com uma redução de 35% em relação a 2 semanas.
E o assunto agora é vacinação. O Brasil já aplicou mais de 414.350.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 176.099.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82,55% da população. Enquanto mais de 160.706.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 75,34% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 78.545.000 pessoas. O número corresponde a 36,82% dos brasileiros. E hoje começa o mutirão da vacina no Espírito Santo. Até amanhã o estado quer vacinar 50.000 crianças e idosos que não compareceram ainda nos postos. E hoje o torcedor brasileiro vai conhecer os primeiros adversários da seleção da Copa do Mundo do Catar. O sorteio dos grupos da primeira fase da competição acontece a 13h. As 32 seleções que participarão do Mundial serão divididas em 4 grupos de 8. Os potes com os nomes foram baseados no ranking da FIFA, que foi divulgado na quinta-feira. O Brasil aparece em primeiro lugar. O Catar, país sede da competição, será o cabeça de chave do Grupo A. Restam ainda 3 vagas para serem definidas. Uma delas ainda não foi preenchida, porque a Ucrânia teve o seu duelo contra a Escócia adiado para junho, em virtude, é claro, da guerra contra a Rússia. O vencedor desse duelo enfrentará o país de Gales na disputa por uma das vagas para o Mundial. É importante lembrar que, ao contrário dos anos anteriores, dessa vez a Copa do Mundo acontece no mês de novembro por causa do clima do Catar. Então, é torcer para que a seleção já comece bem a busca pelo Hexa hoje no sorteio. E a Blue Origin realizou nesta quinta-feira o seu 4º voo tripulado com êxito. O New Shepard decolou do Texas com 6 pessoas a bordo em uma viagem de lazer de 10 minutos para além da atmosfera do planeta. A equipe incluía Gary Lai, arquiteto-chefe do programa New Shepard, e 5 clientes que pagaram uma quantia não revelada pela viagem. A inclusão de Gary aconteceu depois que foi cancelada, sem revelar o motivo, a participação do comediante Pete Davidson. Depois do lançamento, o foguete reutilizável de 0 emissões de gases de efeito estufa aterrissou verticalmente em uma plataforma, enquanto a cápsula continuou voando, cruzando a linha Kármán, que marca o começo do espaço, a 100 km de altura. Em voos anteriores da Blue Origin participaram o proprietário da companhia, Jeff Bezos, assim como o ícone de Star Trek, William Shatner. Na próxima semana, a empresa SpaceX de Elon Musk projeta levar 3 magnatas e um ex-astronauta à Estação Espacial Internacional. E nunca é tarde para realizar um sonho. É o que mostra a história da dona Ana, que aos 83 anos realizou seu maior desejo, o de se tornar comissária de bordo. A ação foi promovida por tripulantes de uma companhia aérea. O vídeo foi compartilhado na rede social de um dos comissários e fez um enorme sucesso. Dona Ana ganhou um uniforme e pôde se juntar à tripulação. Foi levada para conhecer todos os espaços do avião e, por alguns momentos, até ajudou no trabalho de bordo. No final, a idosa disse que essa foi a viagem mais linda da vida dela. Essa história mostra que só quem sonha alto, como a dona Ana, consegue voar. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1h da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!